A responsabilidade civil. Na vida em sociedade, acontece que por vezes certos comportamentos adotados por uma pessoa podem ser causadores de prejuízo a outrem. A título de exemplo, alguém que não executa devidamente um serviço para que foi contratado ou não executa o serviço. O condutor de um veículo que atropela alguém que vai a circular a pé, ou alguém que danifica um bem pertencente a outra pessoa. Nestes casos, impõe-se assim saber a cargo de quem deverá ficar o prejuízo. Mais concretamente, se deverá o prejuízo ficar a cargo da pessoa em cuja esfera jurídica ele foi produzido, ou se, pelo contrário, deverá o mesmo ser suportado pela pessoa cujo comportamento provocou esse prejuízo. Quando a lei impõe ao autor de certos factos ou ao beneficiário de certa atividade a obrigação de reparar os danos causados a alguém por esses factos ou por essa atividade, surge a figura da responsabilidade civil, a qual atua através do surgimento da obrigação de indenização. Esta tem como propósito tornar sem dano o lesado, ou seja, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do facto danoso. A responsabilidade civil consiste assim na necessidade imposta pela lei a quem causa um dano, prejuízo a outrem, de colocar o lesado, ofendido, na situação em que estaria sem a lesão. É o que resulta das disposições conjugadas do artigo 483 do Código Civil, que no seu número 1 preceitua que aquele que com dolo ou mera culpa violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. E do artigo 562 do Código Civil, que refere que quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação. Quando a reconstituição natural for impossível, insuficiente ou excessivamente onerosa, a reposição do lesado na situação em que estaria sem o fato lesivo terá de ser realizada mediante uma indemnização em dinheiro. A indemnização em dinheiro cobre os danos patrimoniais sofridos pelo lesado, isto é, os prejuízos suscetíveis de avaliação em dinheiro. E neste tipo de danos estão compreendidos o dano emergente, o prejuízo imediatamente sofrido pelo lesado e o lucro cessante, as vantagens que o lesado deixou de oferir em consequência da lesão. Contudo, impõe igualmente o nosso ordenamento jurídico, que é quando a fixação da indemnização se tenha em consideração os danos não patrimoniais, danos morais, que pela sua gravidade mereçam a tutela do direito. Estes danos patrimoniais, danos morais, resultam da lesão de bens estranhos ao património do lesado, e a sua verificação tem lugar quando são causados sofrimentos físicos ou morais, perda de consideração social, complexos de ordem psicológica, vexames, etc. Tratando-se de prejuízos não quantificáveis em dinheiro, a atribuição de uma determinada soma em dinheiro ao lesado é efetuada não pela ideia de indemnização ou reconstituição, mas sim pela ideia de compensação. São 5 os pressupostos necessários para que haja lugar à responsabilidade civil. Tem de se tratar de um facto voluntário do agente. Esse facto tem de ser ilícito, ou seja, violador de interesses alheios tutelados por uma disposição legal. Culposo, ou seja, o facto do agente, tem de ser passível de uma censura ético-jurídica ao sujeito. Tem de existir um dano e, por último, tem de existir um nexo de causalidade entre o facto do agente e o dano sofrido. De referir que estes pressupostos são cumulativos, pelo que basta a não verificação de um deles para que não haja lugar à responsabilidade civil.